Camaradas e amigos, bem se poderia dizer, depois das duas intervenções que me antecederam, dispensar, portanto, a leitura e a intervenção, porque as palavras essenciais já foram ditas. Mas, naturalmente, tenho que, em primeiro lugar, saudar esta magnífica iniciativa. Está uma bela iniciativa, para além de uma iniciativa bem participada, mas porque a noite está bonita, porque aqui estas centenas de pessoas fazem isto muito bonito. Está bonita a nossa festa, dá-nos confiança para travar a batalha que é necessária. Batalha necessária que constitui as possibilidades que estas eleições, no dia 6 de outubro, permitem perspectivar. Uma batalha difícil e exigente, mas uma batalha que tem que ser travada com uma grande confiança, porque muito do futuro da nossa vida política nacional se vai decidir nos próximos tempos. E vai obrigar a opções. Opções entre voltar para trás, nos avanços alcançados durante estes 4 anos, ou avançar, concretizando, assegurando aquilo que foi votado e aprovado, constituindo uma força de avanço, de reposição de rendimentos e direitos, ou é, em contrapartida, como disse, voltar a andar para trás. E estamos a falar das coisas concretas das vidas das pessoas. Estamos a falar de salários, estamos a falar de reformas e pensões, estamos a falar no aumento do abono de família, estamos a falar da gratuitidade dos manuais escolares, estamos a falar da baixa da taxa do IVA para a restauração, estamos a falar do fim do pagamento especial por conta para os pequenos e médios empresários, estamos a falar nessa grande conquista dos transportes, da redução do tarifário nos transportes, um conjunto de questões que determinam muito a vida dos portugueses. E se dizemos isto, se temos preocupações, elas são fundadas. Nós fizemos um caminho, convergimos com o Partido Socialista em muitas matérias. É verdade que o Partido Socialista, muitas vezes contrariado, dizendo que não ao princípio, resistindo em várias matérias, mas lá foi indo ao carreiro e conseguiu-se esses avanços. Mas o Partido Socialista necessita de ficar com as mãos livres para fazer o que bem entenda, com uma maioria absoluta, por exemplo, de deputados que pudessem servir como caixa de ressonância ou ponto de apoio do Governo, reduzindo o papel da Assembleia da República num cartório notarial que carimbaria as decisões desse Governo maioritário, pois o Partido Socialista pensa nisso. E pensa nisso e faz coisas que não devia fazer. Por exemplo, já aqui foi referido, as alterações negativas, gravosas da legislação laboral. Sim, pensávamos que o Partido Socialista tivesse em consideração os erros que tinha cometido no seu passado, quando muitas vezes esteve ao lado do PSD e do CDS para aprovar leis injustas contra os trabalhadores. Pois voltou a repetir o erro. Em matérias que deveria ter ponderado, desde os direitos coletivos como o da contratação coletiva, admitindo a caducidade dos contratos, como os contratos de curta duração que passam de 15 para 35 dias, em que um jovem, um trabalhador, vai para ali, trabalha 35 dias sem nenhum direito, apenas com uma compensação salarial. 35 dias. Ou seja, a precariedade das precariedades a atingir brutalmente a juventude trabalhadora. E também este período experimental de 6 meses. 6 meses. Numa fábrica, para apertar uns parafusos, para, enfim, costurar
ao fim de 15 dias, já esses trabalhadores estão prontos e sozinhos no posto de trabalho. É preciso 6 meses. Sim, são precisos 6 meses, porque nesses 6 meses também não recebem qualquer prémio, qualquer direito a férias, qualquer, enfim, direitos que os outros trabalhadores têm, mesmo sendo despedido ao fim de 6 meses, não recebe nenhuma indemnização. Ou seja, uma precariedade que vai ser aproveitada inevitavelmente pelo patronato. Esta facilidade em precarizar os vínculos, em escolher os que quiser. Pois foi o Partido Socialista que apresentou estas alterações, que teve inevitavelmente a bênção do PSD e do CDS. E por isso é um exemplo concreto de que se pode voltar para trás se não se der mais força à CDU. E mais força à CDU é para avançar, para fazer avançar o país. É esta a posição que cada um tem de assumir. Mais força à CDU e mais deputados eleitos pela CDU, para não deixar o PS de mãos livres, para com ou sem o apoio do PSD e CDS andar para trás no que se conquistou com a luta dos trabalhadores e a intervenção da CDU. Mas não basta impedir que o PS tenha o poder absoluto. O que é decisivo é que o PCP e o PEV tenham mais deputados, mais força, mais peso na vida política nacional para dar resposta aos problemas nacionais que o PS e as suas opções e compromissos com a União Europeia negam. O voto que conta para a política alternativa que o país precisa é o voto na CDU. O voto que dá garantias de não trair expectativas, de ser sempre usado em defesa dos direitos de quem confiou na CDU. Cada voto mais na CDU, que não caia no saco do PS, é um voto que conta decisivamente para construir uma política que assegura uma vida melhor num Portugal com futuro. Cada voto a mais na CDU é um voto que conta para o aumento geral dos salários, para o aumento do salário mínimo para 850 euros. É um voto que conta para assegurar o aumento real e geral das pensões de reformas. É um voto que garante creche gratuita para todas as crianças até aos 3 anos. Cada voto mais na CDU é a garantia acrescida de que os serviços públicos têm o financiamento que precisam, que o SNS passa a ter os meios necessários para assegurar o direito à saúde, que garanta o direito à habitação, o voto que conta para defender o ambiente e preservar a natureza. Avançar, sim, também no respeito pela defesa do ambiente e da garantia de uma relação de harmonia do homem com a natureza. Matéria para a qual nós, e particularmente os nossos aliados do Partido Ecologista aos Verdes, alertam há quase 4 décadas sem ser ouvidos. É justa a preocupação que se vem revelando por parte de tantos jovens perante o modo de produção capitalista que esgota os recursos naturais na procura incessante do lucro, alertando para os riscos dos que se alimentam um suposto conflito entre gerações que visa culpabilizar as pessoas e ilibar o sistema capitalista. Sublinhamos que o que é necessário não são proclamações vazias de conteúdo, mas sim atos concretos. Atos concretos como o investimento no alargamento da oferta, com mais serviços e melhor conforto nos transportes públicos. Atos concretos como o Programa Global para o Equilíbrio Ecológico, inserido no conjunto de medidas urgentes do programa eleitoral do PCP. Sim, é momento de opção. Dia 6, nós que temos esse boletim na mão, temos de pensar que é um momento decisivo, que pode terminar muito das nossas vidas. Nós batemos pelo reforço da CDU. Apelamos ao voto, naturalmente, aos comunistas, aos ecologistas, aos muitos independentes que estão connosco nesta batalha, que estão aqui neste espaço, neste belo espaço, que não são nem do PCP, nem do Partido Ecologista aos Verdes, não têm filiação partidária, mas acham e bem que este é um grande projeto, um projeto unitário, democrático, que tem condições para constituir uma força
uma força de construção, porque nós acreditamos que é possível uma vida melhor, que é possível um país mais desenvolvido, que é possível um país que produz, um país onde se valoriza o trabalho e os trabalhadores, que respeita a dignidade de quem trabalhou uma vida inteira, de respeito pelos pequenos e médios empresários na luta pela sua própria sobrevivência. Sim, temos possibilidades imensas de ter um país mais desenvolvido. Um país onde quem cá nasceu e cá vive tenha a profunda alegria de viver neste belo país com tanta coisa boa, com tanta potencialidade e por isso mesmo precisa de uma outra política alternativa. Sim, camaradas e amigos, está muito difícil a situação, de uma grande exigência. Corremos o risco de andar para trás, como disse. Mas, camaradas, quando estamos aqui no meio de vós, quando estamos lá na Assembleia da República, pensamos sempre no que o poeta disse um dia, o Goethe, que ele dizia que quando um homem perde os bens, perde pouco, quando perde a dignidade, perde muito, quando perde a coragem, perde tudo. E creio que o povo alentejano perdeu muitos bens, mas sempre esteve longe de perder a dignidade. E eu acrescento, longe de perder a coragem para acreditar que é possível uma sociedade mais justa, num país liberto de qualquer constrangimento, de um país que se quer desenvolvido e progressista, do país de abril com que sonhamos. Viva a CDU!